E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês o modelo de Kurtz, tá? O modelo de Kurtz também é um modelo bem usual aí para modelos isométricos, tá? E ele é dessa forma aqui, ó. Você vai usar o logaritmo neperiano da altura e o DAP, né, o valor que está com beta 1, ele vai ser 1 sobre DAP, na verdade, 1 sobre diâmetro, tá? Então, aqui tem essa diferençazinha em relação ao modelo de Stoffels, modelo da linha reta que eu já mostrei em aulas anteriores. Sugiro a vocês assistirem aos vídeos, tá? Do modelo da linha reta e de Stoffels, porque eu explico mais detalhadamente. Aqui eu vou fazer do jeito rápido, tá? Então aqui que a gente tem que definir? Bom, você tem que definir quem que é o x e quem que é o y da fórmula, tá? Vamos definir quem é o x primeiro. O x ele sempre vai estar com beta 1, tá? Então sempre que você tem um modelo que tem duas constantes só, tá? O x vai ser aquele que vai estar com a constante do lado, tá bom? Vai ser aquele que vai ter uma constante do lado. Então nesse caso o x ele está junto com o beta 1, então ele é 1 dividido pelo diâmetro, tá? Vou colocar a DAP aqui, né, já que a pessoa mediu a altura do peito mesmo, então vou colocar a DAP aqui. Então esse é o valor de x, ou seja, o x ele é igual a 1 dividido pelo diâmetro, tá bom? Então aqui eu posso dar dois cliques, ele vai até lá embaixo, tá vendo? Ele vai até lá embaixo, bonitinho. E agora eu tenho que definir quem que é o meu y da fórmula. O meu y é quem está do lado esquerdo da fórmula. Então o meu y vai ser o logaritmo neperiano da altura. Logaritmo neperiano da altura que tem o símbolo de h, tá? Então você vem aqui nos dados de altura, coloca ln, o Excel já pergunta para você, né, qual fórmula que é, você escolhe a primeira, você clica em altura, fecha o parênteses, dá um Enter, dois cliques, pronto. Você já definiu quem é o ln, quem é o y, que é o ln de h, e quem é o x, que é 1 sobre DAP. Agora falta a gente descobrir as constantes, tá? Eu não vou fazer do jeito detalhado, quem quiser ver o modelo da linha reta, o modelo de Stoffels, que eu fiz mais detalhadamente. Aqui eu já vou para a maneira mais rápida, tá? Você vem em dados, análise de dados. Se o seu computador ainda não tiver análise de dados aqui, em vídeos anteriores eu mostro como você insere isso, tá? Procura aí nos vídeos de modelos isométricos. Clica em regressão, ok. Aqui, cuidado, você tem que colocar a entrada de x, de y, tá? Então, quem que é o y da sua fórmula? O y está aqui, ó. Por isso que eu gosto de escrever, ó, y igual a tal, tá bom? Eu gosto de fazer assim porque fica bem claro para mim na hora de rodar a regressão. Ctrl Shift para baixo, ele já vai lá embaixo. Agora você vai escolher o x. Notem que eu estou selecionando o cabeçalho, tá? Estou selecionando o rótulo. O Excel chama o cabeçalho aqui, tá? De rótulo, então você tem que clicar aqui em rótulo, tá? É legal fazer isso porque ele já te adianta algumas coisas. Você vai clicar em OK e ele vai abrir aqui os resultados da regressão, tá bom? Então, qual que é o valor de beta 0, qual que é o valor de beta 1 aqui nessa regressão, né? Após você fazer os testes. Vamos colocar aqui um nome para a planilha, né? Kurtz Reg, tá? Ou Kurtz modelo. Porque quando a gente rodou, tá? Sempre uma planilha antes ele sai os resultados. Pessoal, para você saber sobre os coeficientes, você tem que olhar aqui, ó, tá? Nessa partezinha aqui. Vamos tentar lembrar das aulas anteriores. Quem que é o beta 0 e quem que é o beta 1, tá? O beta 0 ele é sempre a interseção. Então, se você quiser, por exemplo, copiar, só dando um exemplo, tá? Colar aqui, querer colocar assim, ó, beta 0 e beta 1, pode até ser por cima aqui, tá? Pode até ser por cima aqui, não tem problema nenhum, tá? Só para deixar claro, né? Só para você deixar aqui na mesma planilha que você está trabalhando esses valores, só para não ter que ficar pingando de uma planilha para outra, tá bom? Então, aqui eu já tenho beta 0, beta 1. Acabou? Não acabou. Agora a gente tem que calcular a altura das árvores baseadas no modelo. Eu posso chamar aqui, por exemplo, de y estimado, ou altura baseada no modelo, ou y calculado, tá? Eu vou primeiro calcular o y para depois calcular a altura estimada. Ué, Wagner, tem diferença? Tem, porque o y ele é ln de h.
e a altura é a altura, são duas coisas diferentes, tá? Então eu vou fazer assim, é como se fosse um passo a passo para mim chegar na altura. Se eu quisesse, eu já podia ir direto para ela. Quem que é o y estimado? Ele vai ser beta 0, que você já tem, mais beta 1, vezes 1 dividido por diâmetro, tá? Se você quiser, já que 1 dividido por diâmetro já está aqui, ó, você pode simplesmente clicar aqui, tá? Porque aqui é onde a gente fez a operação, né? 1 dividido pelo diâmetro. Então pode também. Eu vou colocar os parênteses mais por costume do que por necessidade, tá? Porque aqui o Excel vai fazer a multiplicação primeiro e depois somar, então eu não precisava dos parênteses. Mas para a gente ganhar o costume de sempre colocar o parênteses no lugar certo, né, na hora de fazer a conta, então eu coloquei os parênteses aqui e vou dar um OK. E aqui eu tenho o nosso y estimado. Ih, Wagner, ó, deu algum problema, olha o tanto de zero. Por que deu esse problema? Dá um pause no vídeo e tenta achar o problema dessa minha fórmula. Achou o problema? O problema é que eu não congelei o beta 0 e beta 1, tá? Ou seja, como esses valores aqui eles vão se repetir em todas as coluninhas aqui, em todas as células aqui, ó, eu tenho que congelar esses valores. Agora eu posso dar 2 cliques. Então você congela o beta 0 e beta 1, colocando o cifrão antes da linha, cifrão antes do número que representa aquela célula, tá? Aqui, pessoal, eu fiz alguma coisa de errado? Pensem comigo. Eu errei em algum procedimento até agora? Porque essa minha altura está muito estranha, né? Esse meu y está muito menor do que a altura das árvores. O que acontece é que eu tenho o ln da altura aqui, quando eu fiz o meu y estimado. Eu não tenho a altura estimada, tá? Para mim achar a altura estimada, eu tenho que jogar esse logaritmo para cá e deixar a altura sozinho. Então é como se eu pegasse o logaritmo e jogasse para o lado de cada forma. Como que eu faço isso? Eu faço exponencial. Eu escrevo igual exp, seleciono aqui o valorzinho, tá, do ln da altura. Tá feito, dou um enter e agora ele já fez a estimação, tá? Ele já fez, transformou o logaritmo em exponencial. Então agora sim nós temos a altura estimada, tá? Por que isso é legal? Porque eu posso comparar a altura real com a altura estimada, por exemplo, tá? Fazendo um gráfico de dispersão. Então eu tenho a altura que eu estimei, tá? Em relação à altura que eu tenho de verdade. Então a altura real vai estar no eixo X, a altura estimada vai estar no eixo Y, tá bom? Então isso é algo interessante de você fazer, tá? Para você entender melhor aí se o seu modelo foi bom ou se o seu modelo não foi tão bom assim, tá bom? Então aqui, pessoal, agora se você quiser calcular aí para qualquer diâmetro de árvore a altura, você pode, né? Com certeza os seus dados não vão parar aqui, você vai ter outras árvores, tá? Você vai ter outras árvores com outras mensurações aqui. Então quando você coloca outras árvores aqui embaixo e você já tem aqui o modelinho, né, o modelinho feito, ele já solta o valor, tá? Ele já vai soltar o valor aqui dessas alturas. Deixa eu arrastar tudo para baixo, só para garantir que não tem nenhum problema. LN... é porque aqui eu estou arrastando aqui a altura, tá? Não, nem precisava. Quis fazer um procedimento aqui, nem precisava. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar uma árvore de 24 metros. Uma árvore de 24 metros, o modelo está estimando em 17, tá? Então, assim, talvez não seja o melhor modelo, tá? Talvez não seja o melhor modelo, porque quando eu estou comparando aí valores reais com a altura do modelo, tá? Tá dando uma diferença boa para as árvores maiores. Para as árvores menores, até que não, né? 9,5, 8,7, 9,5, 9,3... 8,5, 9,8, tem uma diferençazinha, mas não é tão alta. Wagner, como que eu vou saber se o modelo é bom ou não? Bom, como a gente já calculou aqui, né? Eu já ensinei para vocês a calcular os betas e até já fiz algumas regressões. Para você saber se o modelo é bom, pessoal, você vem aqui nesses valores aqui, ó, da estatística da regressão e você olha o R ao quadrado aqui, tá? Você olha o R ao quadrado, ele deu... eu não gosto disso daqui desse jeito, tá? Eu prefiro colocar porcentagem aqui, tá? Então, assim, o seu modelo explicou 63,21% da variação dos seus dados.
É ruim? Não, não é ruim, tá? E foi significativo. Se você olhar o F de significação, que é o valor de P, tá? É o valor de probabilidade, ele deu bem menor do que 0,05. Esse E a menos 21 aqui é exponencial a menos 21. Então tem uma relação entre diâmetro e altura, utilizando esse modelo. Mas, contudo, todavia, no entanto, 63% para a gente que trabalha com árvores, tá? Principalmente árvores da mesma espécie, geralmente quando é talhão, é um valor baixo, tá? Esse daqui vai ser um valor baixo para a gente estar considerando. Ah, Wagner, mas se ele é um valor baixo, o que eu faço? Jogo o modelo fora? Calma, testa outros modelos. Se os outros modelos forem menor, então infelizmente este é o melhor modelo que você tem paciência. Mas quando você testa vários modelos, você vai achar modelos melhores do que esse valorzinho aqui, tá? Então, aqui fica a aula, né, a complementação para o modelo de Kurtz. Eu acredito que eu não fiz nenhum procedimento errado aqui, tá? Quem for fazer, se por acaso notar algum erro, pode me falar, mas eu acho que eu fiz o procedimento direitinho e mostrei para vocês como chegar na altura estimada, tá bom? Aguardem novos vídeos.